Olá, é um privilégio mais uma vez estarmos juntos aí estudando a palavra de Deus, né? Para nos prepararmos aí sempre espiritualmente para que a gente cresça, tá bom? E essa semana será mais uma semana vitoriosa, aonde no estudo da palavra de Deus, no estudo da lição da Escola Sabatina, nós iremos crescer. E essa semana com o título A Criação, né? Gênesis como fundamento, parte 1. E mais uma vez, eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio, né? De ter conosco aqui o pastor Paulo, né? Já esteve conosco aí uma vez, pastor Paulo, teólogo, né? E também o professor Itamar, né? Ancião da igreja de Parque Industrial, gentilmente também aceitou aí o nosso convite para que a gente estude a palavra de Deus, né? Então, hoje nós vamos estudar a parte 1 desse tema tão rico, né? Que é o livro de Gênesis. Hoje é a parte 1, na próxima semana a gente vai estar junto novamente com a parte 2. E o verso para memorizar dessa semana, que está em João, capítulo 1, dos versos 1 a 4, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Então aqui o apóstolo João, ele fala de Jesus antes da sua encarnação, né? Ele olha assim para a eternidade e ele apresenta Jesus no mais longínquo tempo, né? E aí, quando fala no verbo, a gente vê que esse verbo é o verbo que tudo cria, né? Significa que Jesus também é a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele diz lá em João 14,6, que ele também é a verdade, né? Quando a gente olha para a introdução da lição e o livro de Gênesis, a gente vê que vários pontos são abordados aqui, pontos significantes para que a gente possa entender todo o restante das Escrituras. Por exemplo, em Gênesis está explícito, né, a instituição da família, do casamento. Em Gênesis está explícito a criação do sábado como dia de guarda, né? Em Gênesis está explícito também o Messias e o plano da redenção. Então, eu só toquei aqui em 3 pontos fundamentais, mas muitos outros pontos, né, ao longo desse estudo a gente vai ver. E aí eu já começo a me dirigir aí para o pastor Paulo, dizendo ao pastor Paulo o seguinte: temos aqui no tópico do domingo o título No Princípio. Então, pastor, veja bem, a primeira frase da Bíblia, ela revela a nossa origem, além de outras verdades, né? Mas qual é a melhor maneira, pastor, de explicar esse princípio para quem não crer na Bíblia? Vamos ouvi-lo. Pronto. Olá, amigos. Estamos juntos aí mais uma vez e juntos na pressão total. Como o Ney falou, a Bíblia ela vem nos dizendo, e bem no início ela já vai dizendo, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. A Bíblia ela não abre margem de dúvidas sobre a questão da criação. A Bíblia ela é direta e não tem uma outra alternativa. Deus ele criou todas as coisas. Pronto. E ponto final. Isso é a Bíblia. Mas aí a pergunta do Ney, não é? Esse Ney ele sempre vem com essas perguntas capciosas, né? Essa pergunta do Ney é interessante porque ele coloca um outro elemento. E se a pessoa ela não crê na Bíblia? Não foi isso daí, Ney? Mais ou menos que eu entendi? Foi, né? Pronto.
Se a pessoa Isso ela mesmo, isso mesmo. pronto, se a pessoa não crê na Bíblia, como é que a gente vai explicar para a pessoa que não crê na Bíblia sobre a questão da criação? Eu começo a falar dando o meu testemunho pessoal, né? Eu, antes de ser pastor, antes de ser crente, inclusive, eu era uma dessas pessoas aí. Eu estava no grupo dos céticos, os que não acreditavam na Bíblia como palavra de Deus. Então, eu tinha uma grande dificuldade, né? Porque eu considerava a Bíblia como apenas um livro escrito por homens, que não tinha caráter divino, então eu tinha uma dificuldade muito grande. Mas eu quero dizer nesse dia para você que é possível sim a gente usar alguns argumentos, tá certo? Com esse tipo de público, esse público mais cético aí, secularizado, né? Olha, alguns argumentos a gente pode usar, inclusive, da física. Com certeza todos já ouviram falar de Einstein, e Einstein ele ficou muito conhecido e popularizou-se no mundo todo a equação ali do Einstein, né? Energia igual a mc ao quadrado, essa equação ficou, até em camisas o pessoal usa, né? Mas essa equação, ela nos fala muito. E tem a ver, na verdade, olha, com a teoria da relatividade. E Einstein, falando sobre isso aí, ele tinha uma crença. E a crença de Einstein era que o universo era eterno. Inclusive, para ele fundamentar esse seu pensamento, ele, na teoria da relatividade geral, não a especial, né, mas a geral, ele fala sobre essa questão do universo ser eterno. Só que ele teve um grande problema, uma grande dificuldade, porque ele foi vendo que o rumo das coisas ali, os seus cálculos estavam seguindo uma direção contrária ao que ele pensava. Na verdade, ali ele foi percebendo que existia um início definido para todo tempo e matéria. Isso daí contrariou muito Einstein, tanto que ele introduziu na sua equação, ele introduziu ali um termo, né, que é chamado uma constante cosmológica, e justamente para que ali ele desse uma arrumada na equação para que o universo fosse eterno. Só que a experiência mesmo, né, mostrou, né, que, na verdade, isso foi um grande erro. Em 1919, o cosmólogo Arthur Eddington, ele confirmou essa teoria da relatividade geral. Confirmou, na verdade, dizendo que o universo ele não está estático, mas ele teve um começo. Pronto. Isso daí, olha, já é o primeiro ponto que podemos usar. O universo ele teve um começo. Olha só. E tudo isso foi se comprovando, né, com o passar do tempo. Por exemplo, passou mais alguns anos e o Hubble, né, esse mesmo que dá nome ao aquele observatório que tem, né, ali o telescópio Hubble, ele percebeu que existia um desvio para o vermelho. E isso daí indicava que o universo estava em expansão. Se ele estava em expansão, ele veio de um ponto único, né? Então, se você já ouviu falar alguma vez sobre o Big Bang e acha que o Big Bang, na verdade, ele contraria a criação, eu quero te dizer, e não quero que você fique triste, né? Mas o Big Bang, pelo contrário, ele confirma que existe um início, que teve sim um início, que o universo ele não é eterno, tá certo? Então, assim, essa daí é uma das formas que a gente pode abordar a questão da criação, do princípio, né, em si, do princípio, que houve sim um princípio, usando esse conhecimento, né, da teoria da relatividade geral. A física, na verdade, ela nos ajuda muito a entendermos sobre essa questão do princípio, né, que teve realmente uma origem. Não só a questão da teoria da relatividade geral, mas também, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que nos mostra que o universo, a cada dia, né, com o passar do tempo, ele vai perdendo energia. Vai a cada dia perdendo energia, a cada dia perdendo energia, e se a primeira lei da termodinâmica não fala que a energia ela no universo ela se conserva, na verdade,
ela não vai ser criada, tal, ela sempre vai se conservar, a gente vai perceber através da teoria da relatividade, não, da segunda lei da termodinâmica, a gente vai perceber, na verdade, que se a energia, o universo a cada dia vai perdendo energia, é porque, na verdade, ele tinha um valor e foi perdendo com o tempo. E a gente, para entender isso daí, não é coisa de outro mundo, é a mesma coisa de você entender que no seu carro, quando você sai de casa, você encheu o seu tanque. Se você está andando, olha, infinitamente, o seu tanque ele é infinito. Mas se o seu tanque você vai vendo que ele vai esvaziando, é porque teve um dia que você começou a encher. Né? Você encheu ele e ele foi esvaziando, né? Foi perdendo ali o combustível durante o tempo. Então, assim, de forma geral, o que eu quero dizer é que além da Bíblia, se você, eu não acredito na Bíblia, se você quer entender um pouco sobre um princípio, né, de todas as coisas, estude a física. A física, na verdade, ela vem para comprovar o que a Bíblia ela já nos diz há muito tempo. Né? Existe sim um início, existe um princípio. E você percebe que a Bíblia deixa claro que esse início, esse princípio foi dado por Deus. Tá bom? Olha só que profundo, né, rapaz? Uma aula de física. Rapaz, é muito profundo. Amém por isso, né? Então, pastor, quem pensa que a Bíblia está sozinha, está equivocado, não é isso? Está errado. Está errado. Estão errados, né? A Bíblia, maravilhoso. Na verdade, ela nos mostra que tem sim uma fundamentação, né? E você pode entender isso daí, inclusive, pela física. Mas não só pela física. Eu vou aproveitar que você abriu a margem aí para eu falar mais um pouquinho. Abriu a margem. Deu a deixa para eu falar mais um pouquinho. Tem até na questão da filosofia, se você for ver, tem alguns tipos de argumentos e tem um argumento que é o argumento cosmológico, né? Olha, e o argumento ele vem assim, ele vem em 3 etapas. A primeira etapa dela diz assim, olha, tudo o que teve um começo tem uma causa. Olha, o universo teve um começo, a gente já percebeu aí pela teoria da relatividade geral e pela segunda lei da termodinâmica, o universo teve um começo, portanto, o universo teve uma causa. Pronto, aí a gente chega agora e junta a física com a filosofia e a gente percebe que o universo ele teve sim uma causa, né? E Deus, ele como criador, ele dá aí o start para que as coisas aconteçam, né? Ok. E falando em princípio, né? Existe algo que nos traz muita segurança também, é o fato de que Jesus, ele deu início a todas as coisas, ele estava presente no princípio, né? E a própria Bíblia diz assim, ó, a lição enfatiza, né? Podemos ter a esperança de que no final ele completará o que começou, pois ele é o alfa e ômega, o princípio e o último. Apocalipse 1:8 e Apocalipse 22:13. Isso passa para o ser humano, né? Isso passa para o cristão esperança e segurança, né? Em saber que o próprio Jesus, que esteve no início de tudo, né? Antes até do início, é o mesmo Jesus que irá completar todas as fases que compõem o plano da redenção. Amém? Amém. Amém. Agora eu quero me dirigir aqui ao professor, o professor Itamar, além de professor da Escola Sabatina, né? Além de ancião, é também professor de matemática. Então, hoje os nossos amigos aqui, colaboradores, rapaz, eu estou bem aqui hoje, viu? Estou aqui numa condição confortável mais uma vez, né? Com a aula do professor de física. 2 matemáticos aí, né? E um físico também. Agora, ok, então, Itamar, aqui nesse tópico da segunda-feira, os 5 dias da criação, eu quero expressar uma
uma interrogação para você que diz assim: que diferença faz a teoria da evolução para o sentido da nossa existência, né? Em relação aos dias da criação, quais aprendizados são ainda fortes para os dias de hoje? Quero ouvir aí o Itamar. Olha, esse negócio de número é comigo mesmo, viu? Vamos lá pelos números, vamos melhorar uma ideia. Não que precisa ser melhorada, mas precisa ser comentada aqui nesse estudo para ajudar aos estudantes da Bíblia, da lição, a se debruçar cada vez mais nesse material fantástico que a igreja disponibiliza para todos aqueles que querem crescer espiritualmente. A criação é algo fundamental. E o livro de Gênesis traz o fundamento nesses primeiros capítulos, principalmente no livro inteiro de Gênesis. Então, existe uma pressão filosófica para denegrir essa criação de Deus. E é interessante que nessa pergunta que você fez aí, eu vou fazer um comentário sobre os dias da criação. Na verdade, foram 7 dias mesmo que ele criou mesmo. Ele criou no primeiro dia. No primeiro dia, eu fiz um quadrinho. Ele fez a luz e as trevas. Ele separou. No segundo dia, foi o mar e o céu. Um resumo, né? No terceiro dia, ele separou a terra seca. No quarto, ele enfatizou os luzeiros, o sol e a lua, para controlar o dia e a noite. No quinto, ele colocou essa coisa bela que é os peixes, os pássaros, né? No sexto, ele colocou os animais. E aí, no finalzinho do dia, ele olhou e disse: rapaz, vou criar algo semelhante à minha imagem, né? Ele cria o casal Edém, o homem e a mulher. E no sábado, ele cria o sábado. Ele institui o sábado como um dia para ele fechar esse lar edênico, ele fechar essa ideia de paz, essa ideia de contemplação, de um Criador. Essa pergunta que você fez, que diferença faz a teoria da evolução para o sentido da nossa existência? Eu dou em 2 partes a resposta dessa pergunta. Capciosa. Essa pergunta é capciosa, pastor. Eu vou separar em 2 fases. A primeira, qual é a diferença? A diferença é que a teoria da evolução, ela retira Deus do cenário. Essa é a principal diferença. Ela tira a influência majestosa do poderoso El Shaddai. Ela traz à existência um acaso, sem um propósito. Ela traz a teoria da evolução. Eu estava vendo algumas teorias, porque tem várias, viu? Tem várias. E uma das mais fortes é a darwiniana. É aquela do macaco, ou do ancestral, do chimpanzé. Estava lendo detalhadamente sobre ela e achei tão bonita a história, rapaz. Tão bonita que os macacos se separaram ali em meados a 5... deixa eu pegar aqui, eu peguei até a quantidade de milhões de anos. A teoria me diz aqui que são 300, foram achados já, segundo eles, né?
há 315 milhões de anos, ali em meados do centro-oeste da África, um grupo de chimpanzés se separam. Um vai para o sul da África, um vai para o oeste da África. Os macacos que ficaram no oeste da África não se desenvolveram. Os que foram para o sul se desenvolveram e tornamos homens. Olha que história bonita. Aí eu fico pensando, qual é o propósito disso? Ele abre um precedente para uma sopa proteica. A teoria da evolução, ela retira Deus. Existe uma diferença grande. Outra coisa, a teoria da evolução, ela não tem esperança, ela não tem propósito. Você e eu, na teoria da evolução, surgimos pelo acaso, por uma explosão. Tudo que a gente destrói para reconstruir é difícil. Se eu pegar esse relógio, eu gosto tanto do meu relógio, se eu quiser construir esse relógio, não é jogando ele na parede, não. Através da destruição eu consigo criar. Eu não consigo criar nada destruindo. É interessante que há um pensamento inverso. Outra coisa, existe uma diferença muito grande. A diferença entre você crer que Deus te criou, tornou você a sua imagem e semelhança, dotado da imortalidade, dotado da inteligência, criado no assim diz o Senhor. Interessante que a Bíblia, nesse capítulo 1, que a gente leu aí no começo, ele falou e tudo se criou. A teoria da evolução, não. A teoria da evolução, você precisa rastejar. Você precisa... existe uma demora de milhões de anos para que há uma probabilidade na sensatez de uma união e de uma formação de célula. Enquanto que a complexidade da criação de Deus, ela é instantânea. Ela forma o homem, ela dá o detalhe, ela dá a esperança. Ele dá o propósito para você. Olha, você vai viver aqui com essa mulher eternamente. Vai cuidar desse jardim. Vai procriar. Vai ter uma população incontável. Vocês irão me adorar para todo sempre. Agora tem um detalhe. Tem um limite. A criação divina teve um limite. E o limite Deus deu. Olha, você come todas as árvores. Você pode comer à vontade, menos essa que está no meio do jardim. Ele coloca propósito. Te deixa livre. Na teoria da evolução, não. Você não tem princípio, você não tem rédea, você não tem equilíbrio e você não tem esperança. Para onde você vai? Eu fico pensando, sabe, pastor? Quando a pergunta capciosa foi feita para você, a questão de abordar uma pessoa que não crê. Eu vou pelo caminho que eu começo a gerar dúvida na cabeça dessa pessoa. Você não crê em quê? Eu faria uma pergunta bem sensata, porque é uma pergunta bem criativa e ela mexe com a criação. Eu digo, me responda, quem foi que disse que a semana tem 7 dias? Quem foi que disse que o sol tinha que ficar de manhã e a lua tem que ficar de noite? Quem foi que disse que a ave tem que voar e não rastejar? Que o peixe tem que nadar e não andar na terra seca? Todas essas, olha, a mente de Deus, a gente precisa entender a mente de Deus. Ele é perfeito. Fomos criados à imagem e semelhança. Imortais,
mas nos tornamos mortais pela entrada do pecado. Então, existe uma diferença grande. Na evolução, você é mortal desde o começo e continua mortal, morrendo sem esperança. Na Bem criação colocado. divina, na criação divina, não. Você tem esperança. Ele tem um desejo, ele deixou bem claro no Gênesis, o desejo de ter você de volta à eternidade, a um jardim edênico, a uma esperança de retorno, a uma esperança de salvação. Essa é a grande diferença. Amém, meu amigo. Bem colocado, realmente, viu? Sem contar aí, não é, Itamar, que ainda tem o reforço da literalidade, né, dessa criação, né? Com certeza. Dos dias literais. Eu gostei também muito aqui desse termo ion, né? Onde a lição diz, é interessante que o próprio Deus designe esse nome para a primeira unidade de tempo, ion, ou dia, né? É definido com a frase houve tarde e manhã. Esse houve tarde e manhã é algo assim muito sábio da parte de Deus, né? Que talvez no meio cristão as pessoas nem se preocupem, né, em estudar esse tarde e manhã. Mas o resultado desse estudo é fantástico. Ok, meu amigo. A parte Muito da bom. manhã, a parte da manhã, só queria dar um adendo aqui. Ok. A questão dos dias é uma questão, existem muitos comentários teológicos a respeito de aceitar a semana literal, né? Mas Deus, ele deixou alguns princípios que são bem visíveis à ilustração, até mesmo educativo. Por exemplo, sempre vai existir o dia e sempre vai existir a noite. A separação, a questão das horas, ela surge há 5.000 anos antes de Cristo. Já os estudos babilônicos, é criado o relógio solar, e ali eles começavam a Deus a revelar para eles a questão dos minutos, do tempo, da divisão do tempo, de 12 horas, de 12 em 12. Eles viram que o ciclo solar, ele realiza 12 horas de manhã e 12 horas à noite. E por isso Deus cita ali, houve tarde e manhã, a tarde já é a partir do pôr do sol até o amanhecer. Então ele deixa bem claro e amarrado. Aí uma vez um descrente chegou para mim e disse, quem mora no Polo Norte, no Polo Sul, que fica 6 meses com sol, 6 meses com a lua, com a parte escura, eu digo, mais para isso, Deus deu sabedoria e criou o relógio. Olha aí. Ele deu a sabedoria, O tempo não muda. O tempo continua o mesmo. É imutável. Deus que criou os céus e a terra, ele estabelece, ilumina através do Santo Espírito a mente de homens. Porque o relógio mesmo, o relógio mecânico, ele só surgiu no século XVIII. É bem novinho aí para nós. Ok. Muito bom, Itamar. E agora vamos passando aqui para o tópico da terça-feira, né? O sábado e a criação. Fantástico. Pastor Paulo, sendo muito forte essa relação do sábado com a criação, né? É forte ou não é? Muito forte. Segundo a Bíblia, como essa relação ela se encaixa também com os eventos finais? O que é que o senhor tem para dizer para nós? Só pergunta difícil. O microfone, pastor. Eu tenho que extrair desses homens capacitados aí, né? Esses homens
com a bagagem bem, em um nível assim, bem elevado, tenho que extrair coisas profundas aí, né? Olha só, esse nosso mediador, ele é um gentleman. Rapaz, que pergunta, viu? Mas vamos lá, olha só. Pegando um pouco aí um gancho do dia anterior, né, que fala dos dias ali da criação, eu volto a reafirmar que são dias literais, certo? De 24 horas, e a Bíblia ela não abre margem para nenhuma outra interpretação, certo? Eu tive com uma estudante da Bíblia esses dias, a gente terminou já um estudo bíblico completo, e uma questão que ela levantou ainda bem no início do estudo foi justamente esse daí. Pastor, os dias ali da criação é algo simbólico, alegórico e tal. Eu disse para ela, não, minha amiga, não tem como. Aí não há dúvida, são dias literais de 24 horas. E assim tem que ser. Porque se não fosse você, eu vou dar uma misturada aqui, né? Juntar um teísmo evolucionista. Até porque É, Até porque o termo usado, né, no hebraico, ele está no singular, não? Exatamente. O termo usado ali, o ion, né, justamente, ele designa com essa questão, né, tarde e manhã, e deixa bem claro esse período, né, que é um dia. Quando eu falo sobre esse aspecto, né, de pensarmos diferente disso, isso traz grandes problemas, né? E o primeiro, já que eu estou falando vou falar sobre o sábado, é que se os dias, digamos, foram de 1000 anos cada um, não é? Então não tinha sentido nenhum se observar o sábado hoje, por exemplo, né? Você iria quebrar o mandamento, né, estabelecido por Deus, mesmo antes do decálogo ser entregue a Moisés, né? Porque lá ainda no livro de Gênesis, Deus ele já fala, né, sobre o sábado. O sábado e a criação, né? O Ney ele tocou num ponto aí na pergunta, relacionando o sábado aqui na criação, né? A gente está estudando o livro de Gênesis, mas o que isso tem a ver com os eventos finais, né? Apontando lá para o tempo do fim, né? Lá não, né? Para o nosso tempo, né? Que é o tempo do fim. Tem tudo a ver, porque o mandamento do sábado, especificamente, ele nos diz quem é o nosso Deus. Você já parou para pensar isso daí? Olha, temos 10 mandamentos, né? Mas o mandamento do sábado, especificamente esse mandamento, ele nos diz quem é o nosso Deus. E quem é o nosso Deus? É o que está em Apocalipse também, capítulo 14, verso 7. Olha, temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Olha, e a Bíblia vem dizendo, eu vou ler o texto aqui na íntegra. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui estabelece quem é o nosso Deus. Nos diz que o nosso Deus é o Deus Criador. Quando você vai lá para o livro de Êxodo, você vai ver também que a Bíblia ela só faz confirmar, não é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, e vem dizendo, e vem ali dando as instruções sobre o sábado. Aí a gente chega no livro de Gênesis, pronto, tudo vem aqui de Gênesis, bem no início aqui do capítulo 2, bem no iniciozinho, no capítulo 2, vem dizendo, olha, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Olha só. Então, esse Deus Criador aqui de Gênesis, capítulo 1 e 2, é o mesmo Deus Criador que está lá no livro de Apocalipse, quando nos fala do momento final da história da humanidade, que vamos ser chamados, olha, para adorar esse Deus Criador que está aqui no livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis ele está linkado ao livro de Apocalipse, ou seja, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro livro e o último livro, eles estão ligados sim, e a continuação no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz, né, verso 2, e havendo Deus terminado
no dia 7º, a sua obra que fizeram, ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. O nosso Deus, ele é um Deus criador, ele é um Deus mantenedor, e lá no Apocalipse, no momento final da história, nós somos chamados a adorar a esse Deus criador, que fez os céus e a terra. Amém. Agora, pastor, o senhor tocou num ponto aí muito interessante, que o quarto mandamento, né, que o mandamento do sábado, ele nos diz quem é o nosso Deus, né? E aí eu me lembrei aqui de um ponto interessante, que é um ponto que está em muita evidência, não somente agora, nos dias de hoje, mas eu creio que isso já vem de longas datas, né? Na sua visão, o porquê de tanta ira, contra a guarda do sábado, até mesmo vinda de alguns segmentos religiosos. A visão do senhor, o que é que o senhor acha em relação a isso? Por quê? Já que esse mandamento, o senhor tocou no ponto aí, é um mandamento que ele revela para a gente quem é Deus, né? Pronto. E eu vou me pegar aqui no livro de Gênesis ainda, viu? Quando da queda ali do ser humano, né? A serpente, ela chega para a mulher e de forma muito sagaz, né? Ela ali começa aquele diálogo, e um dos argumentos usados é justamente, olha, quando você comer, vai abrir os seus olhos, você vai ter entendimento e vai ser como Deus. Pronto. Tá aí, o ponto tá aí, olha. Você vai ser como Deus. Pronto. O ser humano, ele, ao longo do tempo, nessa sua busca desenfreada de ser igual a Deus, quer também estabelecer os seus critérios, né? Quando alguém chega para você e diz assim, não, rapaz, esse negócio de sábado, olha, ficou lá no Antigo Testamento. Hoje, aí o camarada, ele reafirma, hoje é diferente. A gente pode escolher, né? Nós temos a autonomia de escolher o nosso dia. Ou seja, sabe o que é que ele está dizendo? Nas entrelinhas do texto, aí, está dizendo, na verdade, assim, eu sou como Deus e posso determinar qual é o dia. Pronto. Então, aí está o grande problema, né? Porque Deus, ele estabelece, né? Ele diz especificamente qual é o dia. Muita gente não tem problema com nenhum dos outros mandamentos, mas tem justamente com o mandamento do sábado, não é o quarto mandamento. Porque esse mandamento, ele identifica sim quem é Deus. E nós não somos Deus. Ok, além dele identificar quem é Deus, né? Sim, Entende-se tema... que... Quer falar, Itamar? Eu fico pensando, sabe? Quando o homem coloca sua mão querendo ser Deus, ele perde 3 coisas aí. Deus deu 3 coisas importantíssimas no sábado. Ele deu a paz, que é o Shalom. Ele deu uma bênção, porque ele abençoou, que é o Iakadesh, a palavra grega, hebraica, né? Iakadesh. Deu a bênção. E ele perde a santidade que ele deu ao sábado, que é o Vaie Kadesh. São as 3 coisinhas que o indivíduo perde ao querer ser igual a Deus.
ao querer mudar as coisas de Deus, a querer ser superior a Deus. Ele não consegue entender qual é o objetivo principal que foi o sábado, que é revelar o verdadeiro adorador, aquele que criou os céus e a terra. É como se você estivesse dizendo, eu sei em quem tenho crido, eu creio no Criador. Imagina imagina se o inimigo vai ficar feliz se a gente reconhecer Deus como Criador. Ele pode até dizer assim, ó, se você não quiser adulterar, não adultere, se você não quiser furtar, não furte. Agora, não reconheça Deus como Criador, né? Então, é também isso pelo qual o sábado é muito atacado realmente. Ok, então, chegamos aqui no penúltimo tópico, né, que é o tópico da quarta-feira, que fala sobre a instituição da família, né? A criação e o casamento, que estão, assim, também ligados de forma poderosa. E aí, agora, eu me reporto aqui para o Itamar, perguntando assim, Itamar, a estrutura da família tem sido muito atacada, né? Nessa sociedade conhecida como sociedade moderna. Então, a minha pergunta é, como a família pode voltar a ser a unidade fundamental da vida humana? E, na sua visão, se isso ainda é possível? Olha, que pergunta. Só tem pergunta desse nível, viu, pastor? Rapaz, eu vou pelo ataque primeiro, certo? Eu dou a solução depois, baseado no que está na lição. Vamos pelo ataque. Ele ataca a criação aonde? Aí, no sábado. Você chega para qualquer pessoa que é evangélica, que crê em Deus, e pergunta qual é o dia da adoração. Se essa pessoa não for adventista, não for um judeu, ou um batista do sétimo dia, ou outras denominações que guardam o sábado, ele vai dizer que o dia é o domingo. Ou então ele vai ser cético, vai dizer que não interessa o dia, vai ser qualquer outro dia. Esse pensamento anula a criação. Ele desinstitui a criação. Aí você vai ensinar o que para seus filhos? Se ele disse lá, tocando um pouco no tema anterior, se ele disse que ele criou o sábado, foi para o homem, não o homem para o sábado. Ele criou o terno para mim. Ele criou o terno para mim. Ele não criou Itamar para o terno. Ele criou o sábado, foi para mim, para minha família. Para que eu possa adorar o Criador, para que eu possa partir esse bolo de aniversário toda semana. Ele ataca aí, criando leis para derrubar o sábado, para mudar o sábado, e ele vai usar essa arma até o fim, porque o sábado é o selo de Deus. É onde identifica o fiel adorador. Ele ataca a criação aí, botando na mente que a semana não é literal. E aí ele entra com a família quebrando o elo divino que ele fez entre o homem e a mulher. Nos relatos de Gênesis, ele criou o homem e criou a mulher da costela do homem. E disse que ela seria uma me ajuda aí. Adjutora, né? Auxiliadora. Auxiliadora, né? Auxiliadora. Exatamente. A mulher é o grande elo que os dois se unindo se tornam uma só carne, diz a Bíblia. Dessa união viria os filhos, as famílias, o resto da humanidade.
Aí o que, que o inimigo faz nessa sociedade moderna? Dizendo que isso é relativo. Ou seja, você joga a palavra, o pensamento de Deus no lixo, e agora você vai unir as pessoas do mesmo sexo, dizendo que isso é um direito que você tem. Quebrando a aliança divina, os pensamentos divinos de um lar. Eu fico pensando aqui que se o inimigo consegue minar o casamento entre homem e mulher, ele consegue minar a ideia que Deus, quando fez o homem, ele juntou Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Olha, façamos o homem à nossa imagem. Então ele fez o homem e a mulher à imagem de Deus. Aí o que, que o inimigo faz agora? Faz a união entre homem com homem e mulher com mulher. Aonde? 3 agravantes aí. O primeiro, a desobediência às ordens de Deus. Segundo, gera o pecado abominável, segundo o coração de Deus. Terceiro, não há criação, não há nascimento dessa união. Não existe família dessa união, não existe filhos dessa união. É uma artimanha. E hoje, uma vez eu fui perguntado exatamente, não foi uma pergunta tão difícil como essa que você fez aí para mim, mas foi uma pergunta semelhante. E de se a pessoa escolher viver com outra pessoa do mesmo sexo, Deus vai me castigar? Essa foi a pergunta. E nós hoje, nesse mundo atual que nós vivemos, eu daria 2 respostas para uma pergunta difícil como essa. Primeiro, eu digo que Deus ama qualquer um. Homem, mulher, não interessa. O que ele está fazendo, deixa de fazer, Deus ama do mesmo jeito. Ele morreu na cruz para salvar o pecador. Agora, a segunda parte da resposta. Faça a vontade de Deus. Não queira fazer a sua, porque quando a gente faz a nossa, aí entra os desejos infames, a depravação, a destruição da família, a violência, os desvios, você quebra os limites, você consegue desestruturar a criação divina, você consegue desestruturar o elo do casamento, a bênção que Deus deu ao casal. Ele disse, olha, largue pai e mãe, se una com a mulher e viva a sua vida. Aí o que a sociedade hoje quer dar a liberdade para o homem, é aquela questão que o pastor falou há um pouco atrás aí. É o homem querer ser Deus, querer tomar suas próprias decisões. Ele vai tomar uma decisão errada. Quando a Escritura é clara em dizer que o homem deve se unir com a mulher. A união homossexual não é não tem o aval bíblico. As consequências para uma união nesse sentido é o pedido de Deus a essas pessoas, seio de Deus, em instruir essas pessoas a largarem o pecado da infâmia, o pecado da orgia, o pecado do sexo ilícito. Outra coisa, essa união, ela traz grave consequências, como, por exemplo, a
a não proliferação da família. O que a sociedade hoje faz? Estabelece, através de leis, a união, instituindo como família e até a adoção, né, de pessoas para essa família como filhos. Então, o homem ele está trabalhando de forma que, quebrando as leis divinas, ele está tentando dar aquele jeito de querer ser Deus, entendeu? Querendo tocar a vida fora dos princípios divinos. E aí gera um caos. Gera um caos. Há esperança? Há. Eu sempre digo, ensina o menino onde ele deve andar, que quando ele crescer, ele não se desviará do caminho. Eu creio no ensinamento, no lar, no culto do lar. Uma vez um pai chegou para mim e disse, rapaz, eu criei meu filho como um homem, mas ele não quer ser homem. Eu ainda digo para você, meu amigo Ney e o pastor, faltou ensinamento, faltou culto no lar, faltou dizer quem é o Criador, como foi criada as coisas, faltou o abraço do pai, faltou isso aí, faltou aquele convívio familiar. Eu digo que um dos maiores benefícios que Deus orienta, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, para nós, os remanescentes nos últimos dias, é o culto no lar. É o momento em que você diz, olha, meu filho, você é homem e um dia você vai encontrar sua Eva. Né? Aí você vai dizer para sua filha assim, olha, você é Eva e você vai encontrar o seu Adão. E isso ensinando dia a dia, inculca na cabeça da criança. Faltou ensinar. Então, segundo a Bíblia, se eu entendi o que o professor Itamar disse, segundo a Bíblia, ainda há, sim, a possibilidade da família ser uma unidade fundamental naqueles lares que tem Jesus, que tem a palavra, que tem um Deus como fundamento. É isso, professor? É isso mesmo. A gerar um pensamento de que eu possa ser, depois que eu deixar meu pai e minha mãe, eu possa ser feliz, uma família. Posso gerar outra família, mas isso só é possível se andarmos nas orientações de Deus. Amém. Muito obrigado aí. Ok, então chegamos aí, nosso tempo já está bem avançado. Chegamos aí, rapaz, cada comentário é mais rico do que o outro, é muito bom, viu? Chegamos aí na quinta-feira que fala sobre a criação, a queda e a cruz. Eita! Pastor Paulo. Olha só. É claro. Sim, né? Mas, infelizmente, houve a queda do homem. Levando em conta que a Bíblia é a revelação de Cristo para nós, em qual livro da Bíblia? Essa pergunta não é tão capciosa não, viu? Em qual livro da Bíblia está fundamentado todas as Escrituras? O que é que o senhor diz aí pra gente? Pronto, eu vou tentar acertar, né, essa pergunta aí. Eu vou me esforçar aqui, viu? Olha só, o tópico desse questionamento é a criação, a queda e a cruz. Pronto. Aí a gente vem aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso de número 15, aí a Bíblia nos diz assim, um verso muito conhecido,
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto. Está aí o proto-evangelho, né? O evangelho ali, não é? Dando já os seus primeiros sinais ali para aquele primeiro casal que caiu. E ali eles começam agora a entender o plano da redenção. Então a gente tem aqui no livro de Gênesis, olha, vários pontos. Por exemplo, o grande conflito, onde iniciou. O livro de Gênesis, ele vem me explicando onde foi que iniciou. Começou lá no céu, veio para a terra, o grande conflito. O livro de Gênesis, ele vem e me fala sobre a atuação da divindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Olha, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz, né, que ali Jesus ele atua na criação, o Espírito Santo está presente ali também, e Deus, o Pai. Então a gente vê ali no livro de Gênesis a Trindade. Então, outro tema interessante. Plano da salvação, plano da redenção, sobre o mistério da iniquidade, está ali também, o proto-evangelho, e muitas outras coisas. Por exemplo, instituição da família, como falou aí, bem lembrou o Itamar. A gente vê aí o quarto mandamento, nos lembrando Deus como Criador. Deus ele nos dá o exemplo, ele descansa, e é até redundante eu dizer, mas Deus se cansa. Então ele nos dá o exemplo, né? Aprendemos pelo observar, né? Também, e Cristo nos dá o exemplo. Aqui também no livro de Gênesis, dentre todos esses assuntos, olha, vem falando sobre o poder da palavra, sobre a natureza da humanidade, sobre o caráter de Deus, e vem nos mostrando que Deus ele tem sim a sua criação, mas ele quer restaurar a criação. Então, nos leva do início até o fim da história da humanidade, né, com a recriação. Então, eu chego a uma conclusão que com o livro de Gênesis, é possível sim entendermos, certo, o plano de Deus para o homem, certo? E através, inclusive, ali, olha, quando eu falei, olha, o proto-evangelho, pronto, ali você já entende. E é o que a Bíblia apresenta, olha. É sempre o drama da vida humana, né? O homem se afastando de Deus e Deus trazendo o homem para perto de si. Então, eu digo para você, nesse momento, que é possível sim relacionarmos a criação, a queda e a cruz, entendendo que o mesmo Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra e fez o homem com suas próprias mãos, ele também tem o poder para recriar todas as coisas. Que maravilha! Então, resposta clara, né? Falando nisso, rapaz, eu tenho alguns anos aí de caminhada, né? E não são muitos, mas também não são poucos. E eu ainda não conseguia identificar qual é o melhor livro da palavra de Deus, né? Não conseguia identificar. Então, não conseguindo identificar qual é o melhor livro, eu prefiro ficar com 2 Timóteo 3,16, né? Que diz que toda a Bíblia... Porque é um conjunto de livros, né? Orientados, e toda essa composição feita por Deus, um poder divino, uma origem divina, que todos que estão ali, tudo foi perfeitamente idealizado pelo Criador. Louvado seja Deus por isso, né? E agora nós vamos para as considerações finais aí. Temos aí 1 minuto para cada consideração.
Vamos começando aí com o pastor Paulo, suas considerações finais aí, pastor Paulo. Pronto, estamos nesse dia recapitulando aí essa lição da Escola Sabatina, a lição 8, que falou sobre a criação, Gênesis como o fundamento. E entendemos, através do livro de Gênesis, ali, da criação, que o nosso Deus, ele continua, sim, no controle de toda a história, certo? Ele nos mostra que ele teve poder, sim, para criar todas as coisas de forma imediata, não precisou de vários anos, né, para que as coisas viessem a acontecer, não. De forma definitiva, a Bíblia me mostra que ele é um Deus criador e tem poder para tal. Mas também a Bíblia me mostra, e pegando aí o link do Ney, que toda a palavra ela é inspirada por Deus, o livro de Gênesis também nos aponta para o fim, né? Para o fim dos tempos, no momento da história em que Jesus ele vai voltar, certo? Assim como a Bíblia, no livro de Gênesis, ela não abre imagens para dizer, para questionar a criação de Deus, também a Bíblia ela não abre imagens para dizer que essa promessa não é verdadeira. Jesus ele vai voltar para recriar. Ele como criador, ali como é determinado, né, e fala no livro de Hebreus, a confirmação, ele como criador. Ele como o Logos, lá de João capítulo 1, né? Olha, no princípio era o Logos ali, e Jesus, ele é sim, e vai vir, vai voltar. E eu louvo a Deus e nas minhas orações, que você também possa se apegar a esse Deus Criador, para que quando ele voltar, você também esteja ao lado dele. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém. Professor Itamar. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Eu vou ler aqui. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, Amém. E as pratica, muito bom, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Essa lição ela demonstra que o adorador, nós, seus filhos de Deus, simples assim. O evangelho é simples. Gênesis é a coisa mais simples. Acredite no Criador. Olha, há um perigo constante nas ideias humanas. Você hoje conhecer a mente de Deus, o desejo de Deus, é a melhor coisa que o cristão deve fazer. Deus, ele acredita que vai ter uma esperança, mesmo sabendo que Adão e Eva caíram numa mentira, numa armadilha espírita, onde hoje a maioria das pessoas estão caindo do mesmo jeito, caindo na lábia de Satanás e as ideias faraônicas de bilhões de anos de criação. Acredite no que está escrito na palavra de Deus. Disse que a família só seria feliz se ela tivesse casado homem e mulher, instituindo uma família, adorando um único. Se ele disse isso, ele disse que voltaria. Ele disse para nós que nós devemos pregar esse evangelho até o fim, para todas as criaturas. Vamos obedecer. Amém. Essa questão, quando você obedece, você não perde os limites, porque Deus deu limites. E ele deu limite exatamente para testar até onde vai o seu desejo de o adorar, de acreditar, de ter
Ele não deu limite para duvidar da sua capacidade. Inventar, ele envereda pelo um caminho que vai levá-lo à perdição. Por isso que hoje, a semana, por isso que hoje, muitas coisas que está escrito na palavra de Deus são negligenciadas porque o homem deixou de obedecer às palavras do Criador. Obrigado, Itamar. Obrigado, pastor Paulo, mais uma vez. 2 amigos, 2 colaboradores. E a você que nos acompanha aí sempre pelo canal Momento com Cristo, Deus te abençoe. A todos os irmãos da igreja, espalhados por vários, uma ótima lição aí durante toda essa semana, uma lição rica. Queremos desejar também aí para todos vocês um bom restante de sábado e desejar uma feliz semana, que o Senhor nos abençoe e que cada dia a nossa confiança, nossa esperança continue direcionada para Cristo, tá bom? Agora vamos convidar o pastor Paulo para fazer essa oração final. Pastor Paulo, é com o senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra, recapitulando princípios que o Senhor colocou ali no livro de Gênesis, mas que são válidos hoje ainda para as nossas vidas. Que possamos ter a certeza de que o Senhor é sim um Deus criador, mas que também é um Deus mantenedor, tem cuidado e preservado nossas vidas. E que muito em breve Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar para fazer nova todas as coisas, que possamos estar nesse grupo, no grupo dos que acreditaram no Senhor, dos que acreditaram na criação, na semana da criação, nos mandamentos de Deus, inclusive no sábado, como um dia literal, como todos os outros dias da criação. Fica conosco, abençoa grandemente esse nosso amigo, essa nossa amiga que tem estudado a tua palavra, que sintam-se também grandemente abençoados pelo Senhor. Fica conosco, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Até mais.